quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Atos, capítulo 6. Algumas semanas atrás eu li esse texto, fui muito impactado. E quero compartilhar com você as minhas impressões no Espírito, que tive Atos capítulo 6 e capítulo 7, mas nós vamos desenrolando aqui, vamos meditando juntos, e eu sei que o Senhor vai falar com você, como tem falado comigo nesse texto. Eu dei o título a essa mensagem de Estevão, uma vida com propósito. Diga comigo, uma vida com propósito. Estevão foi um homem que teve propósito na sua vida, e narrada na Bíblia de maneira bem curta. Estevão aparece nesses capítulos 6, 7, se não me falha a memória, não chega nem no 8, mas eu vou ter certeza disso até o final da pregação. Mas é uma narrativa preciosa a respeito da vida desse homem. E a Bíblia fala no versículo 1 de Atos 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Convocaram quem, irmãos? Diga aí bem forte, convocaram? Meu Deus do céu. Convocaram a comunidade dos discípulos. Fomos convocados. E aí? E disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então está lá a comunidade dos discípulos discutindo isso. Quem é que serve as viúvas por conta da reclamação dos helenistas? Difícil falar helenistas. Eu sempre falo helenitas. É helenistas. Quem eram os helenistas? Eles eram judeus que falavam grego, que na sua grande maioria tinham nascido fora de Jerusalém e que estavam lá no meio da comunidade judaica, que entendiam, conheciam a palavra, estavam se aproximando da igreja que crescia, que nascia naquele momento. Então eles eram um grupo, pelo que eu entendo aqui, bastante considerável. E eles estavam reclamando que a distribuição diária que eles faziam, e talvez fosse de cesta básica, ou de comida mesmo, diária, não estava chegando nas viúvas deles, né? E aí foram reclamar com os apóstolos, falaram, vamos reunir, vamos conversar, o que fazemos? Então, desde aquele tempo, eles se conversavam sobre isso. E os apóstolos, os discípulos, que na verdade aqui não eram necessariamente só os 12, reuniram os discípulos e falaram, não é razoável a gente deixar a palavra de Deus para servir as mesas. Alguém precisa cuidar disso. Há que haver algum cuidado com uma e com outra coisa. Alguém tem que estar destacado para uma coisa e para outra. E aí o versículo, nós estamos no 2, né? O 3 continua. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Diga comigo, de boa reputação. Diga, cheios do Espírito Santo. E diga, cheio de sabedoria. Vamos dizer juntas as 3 características de boa reputação, cheios do Espírito Santo e... Vamos de novo? E de sabedoria. Vamos escolher homens assim, os quais encarregaremos desse serviço. Quer dizer, para distribuir, para servir a mesa, precisava ter isso aqui. Tinha que ter sabedoria, tinha que ter reputação e tinha que ser cheio do Espírito. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade dos discípulos. Toda a comunidade dos discípulos se agradou desse parecer. Então eles começaram a procurar os homens e elegeram 7. O primeiro que a Bíblia menciona foi quem? Estevão. O que a Bíblia fala sobre ele de características já na sequência? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de boa reputação e sabedoria, ele também era cheio do Espírito Santo, mas ele era cheio de fé. E eu lembro quando eu li isso, vários dias atrás, isso ficou martelando no meu coração, no meu espírito. Estevão é uma história bonita, um mártir, né? Alguém que morreu por causa do Evangelho, o primeiro que nós vemos no Novo Testamento morrendo por causa do Evangelho, lógico, depois de Cristo, né? E você vê a atitude, o coração, quem ele era e como ele era reconhecido, não só
pela sociedade, mas pela comunidade dos discípulos. Como eles reconheciam a vida daquele homem, um homem de boa reputação, cheio do Espírito, sábio, mas que precedia tudo isso uma coisa chamada fé. Ele tinha fé. E aí a Bíblia continua. Separa também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, não é Parmeira, entendeu? Parmenas e Nicolau. Quem é o Nicolau? É o prosélito de Antioquia. O que é prosélito? Então o cara acabou de chegar de algum lugar. Então, pega o Nicolau, ele é novo entre nós, mas podemos utilizá-lo também para esse serviço. Por quê? Porque ele tem boa reputação, é cheio do Espírito e tem sabedoria. Mas a Bíblia fala algo especial ainda sobre Estevão, que ele tinha o quê? Fé. Fé. Além das outras características, ele tinha fé. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam o quê? A fé. Eu olhei para esse versículo, no final do versículo 7, e falei, uau, o Senhor estava usando os discípulos, o Senhor acrescentava, aqui nesse ponto do texto de Atos, não fala e acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Diz, o Senhor acrescentava discípulos. Acrescentavam homens e mulheres de compromisso, de boa reputação, cheios do Espírito e que tinham fé. Homens que estavam fazendo a diferença. Homens que não estavam sendo apenas salvos, mas eles estavam fazendo alguma coisa com aquela graça que lhes foi dada. Não estava sendo vão. O ato de Jesus na cruz por eles estava tendo muito valor. Eles tinham importância. E mais do que isso, o que me impacta no final disso, que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você sabe que os sacerdotes eram aqueles que estavam mais incrustados no centro da religião daquele tempo. Homens da lei, que entendiam muito bem, quando eu digo da lei, não de uma maneira pejorativa, de uma maneira a ilustrar quem eram. Você lembra talvez de alguns deles? Gamaliel, um grande homem que treinou Paulo. Você lembra... Obviamente você lembra de Nicodemos, que teve com Jesus, um sabedor, que se converteu, que entendeu, depois que era para nascer de novo, o que precisava ser feito, nascer não da carne, mas nascer do... Então, se a palavra estava sendo pregada de uma maneira tão entusiasmada, e Deus estava usando quem? Homens simples, como Estevão, mas que eram de boa reputação, que tinham sabedoria, mas eram cheios do Espírito Santo e moviam-se em fé. Deus estava usando esse tipo de gente para ganhar gente culta, gente sábia na religião, gente que sabia tudo da lei de Moisés. E esses sacerdotes obedeciam à fé. E eu comecei a pensar sobre a vida dele, especificamente dele, sem desprezar os outros, mas porque a Bíblia faz um destaque a Estevão nesse ponto, para dizer um pouco da vida dele. Então essa é a minha introdução. Como é que começou o ministério de Estevão? Ele foi reconhecido por Deus, depois pela comunidade dos discípulos, para ser alguém para servir à mesa. Ele estava sendo separado. Na igreja tradicional, mas na teologia isso se explica dessa forma, esse é um tipo de serviço de diaconato. Eu diria que os líderes de célula e os anfitriões fazem muito bem esse trabalho hoje, dentro da nossa estrutura. São pessoas que servem com alegria. Mas o pastor pode servir nessa função também? Sim, faz parte, tanto que eles estavam discutindo isso. Mas o pastor talvez tivesse que dar atenção a outras coisas, porque tudo precisava ser feito. A palavra e a oração era muito importante. Então vamos distribuir as tarefas aqui, senão nós não fazemos tudo que precisa fazer. Quantos Estevãos nós temos no nosso tempo? Com a disposição de servir, que tem um coração de fé, mas que tem um espírito cheio da vida de Deus para servir a mesa. Para alcançar o perdido servindo a mesa. O mover daqueles dias era algo sobrenatural. Diga comigo, crescia a palavra de Deus. Deus estava movendo. Em Jerusalém acontecia multiplicação do quê? Do número de discípulos. Não era apenas crentes. Diga comigo, não era apenas salvos. Você acredita que tem salvo que não é discípulo? Sim ou não? Tem. Vai deixar de ter um dia? Não vai. Infelizmente não vai. Mas a nossa oração e o nosso encargo deve ser para que o número de discípulos cresça. Quando oramos, pedimos a Deus, quando temos encargo,
botamos a mão e somos cooperadores do Espírito para que discípulos sejam gerados. Se você serve bem a mesa, ensine outro para que ele possa servir como você. Se você é um crente já maduro, experto na fé, meu Deus do céu, a palavra que veio na minha cabeça é uma palavra em espanhol. Experto é especial, é aquele que já tem muita fé, aquele que já se desenvolveu, aquele que já tem maturidade. Tem alguém aqui que tem maturidade no Espírito? Glória a Deus. Deus quer te usar para gerar outros discípulos. Mas precisa de uma coisa. Aliás, a mais importante delas é você crer e ser cheio do Espírito. Porque quem não crê não vai ser cheio do Espírito. Mas isso produz em você boa reputação e sabedoria. Isso é característica de alguém maduro na fé. Deus quer nos tornar cada vez mais maduros. Somos em diversos níveis de maturidade, mas Deus quer fazer o mesmo mover no nosso tempo. Irmãos, pode parecer um clichê. Eu fiquei até com vontade, depois eu vou compartilhar com vocês uma palavra profética que eu recebi nesses dias de um pastor muito amado. É tão lindo você ver pastores antigos, de 84, 85 anos de idade, nativo, como há pouco tempo atrás faleceu, partiu para o Senhor Billy Graham. Você lembra disso? Faz poucos meses, né? Não lembro quando foi. Faz pouco tempo. Aí você vê alguns homens de Deus. A gente teve com os discipuladores numa organização que prepara missionários para serem enviados para o mundo inteiro, chamado Palavra da Vida, no início desse ano. E os fundadores estão vivos ainda. Eles vieram para o Brasil, ainda jovenzinhos de 21 anos. Mas quando eu vi aquele homem no refeitório, com 80 e qualquer coisa, 84, 85 anos de idade, eu falei, meu Deus, um chama Alfred, e ele quis ter um nome, ser chamado como brasileiro, e era ele que estava lá. E eu falei, meu Deus, eu chorei só de olhar. São heróis da fé para mim, homens que investiram a vida deles para que eu e você pudesse ouvir o Evangelho. Quem me garante que aquele que pregou para mim não ouviu a palavra por conta de alguém que foi enviado por ele, pelo Alfred, lá na década de 50, quando ele chegou aqui no Brasil? Esses dias eu estava lembrando dos pais na fé da minha mãe, os primeiros pastores. Eu chorava, eu falei, meu Deus, mãe, arruma o contato desses homens. Eu lembro do nome deles até hoje. Eles estavam ministrando no grupo pequeno onde eu estava, mas eles tinham o encargo de fazer discípulos. Eram homens cheios de fé, homens que amavam a Deus e homens cheios do Espírito. Eu nunca esqueço a pregação do Pedrinho e do Odenir. Eram dois irmãos, cunhados, casados com irmãs. Hoje eles devem estar bem velhinhos, com mais de 80 anos de idade. Olha, como eu gostaria de vê-los e dar um abraço. Porque eu lembro até hoje o abraço que eu recebi deles, quando com 5 anos e meio de idade eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus com 5 anos e meio de idade. E eu lembro do dia. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Eu pulei do colo da minha mãe. Ela estava ouvindo a palavra. Eu saí correndo e pulei no colo deles. Eu falei, eu quero isso aí. Eu quero Jesus para mim. Por quê? Porque alguém que era discípulo tinha disposição de amar e fazer discípulos. E eu estava meditando sobre a vida de Estevão. Falei, para que serviu a vida de Estevão, meu Deus do céu? Para morrer apedrejado, para eu poder contar uma história bonita que emociona as pessoas? É só para isso que serviu? E aí o versículo 8 continua falando sobre a história dele. Eu vou tentar ser mais literal e bíblico aqui para você. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. O que Estevão fazia, além de servir a mesa? Porque ele tinha graça e poder, ele fazia prodígios e sinais. Prodígios falam de milagres, sinais falam de coisas que são, que o curso da natureza é mudado. Por exemplo, parar o sol é um sinal. A sarça arder diante de você é um sinal. Ferir a rocha e sair água dela é um sinal. Era isso que Estevão vivia. A definição de sinais em Atos são coisas que movem-se contra o curso natural da natureza. A gente não está vendo mais isso. Ou está? De vez em quando você ouve. Eu lembro de uma vez, o pastor Jonas recebeu isso. A Deise sempre fala disso. Um pastor, foi aqui que aconteceu isso ou foi em algum lugar? Que o pastor orou e os dentes dele foram banhados de ouro. Isso são sinais. Uau, quem quer os dentes tudo de ouro aí, aleluia. Eu precisava pelo menos de uma obturação em 2 aqui. Se a obturação for de ouro, já é glória.
Aliás, se não for de ouro, mas se for de ouro, é perigoso, vai ter gente arrancando os dentes, né? Pois é. Eu já vi, tinha um pastor que pregava aqui na nossa igreja. Muitos anos atrás, hoje ele está no Japão. Pastor Satoru. Ele orou pelo meu irmão, que usava óculos junto comigo, da mesma, meu irmão 2 anos mais novo. E meu irmão foi com fé para aquele dia. Eu não fui com fé para a cura do meu óculos, da minha visão. Eu fui com fé para a cura da minha... Eu acordava todo dia 3 da manhã, minha mãe tinha que me levar para o médico. E eu lembro que aquele homem pregava inflamado, e todo culto que ele ministrava lá, sei lá, uma vez por ano, acho que ele ministrava na nossa igreja, pregou algumas vezes. Alguém lembra do pastor Satoru aqui? Meu Deus, eu estou velho demais. E meu irmão foi para frente aquele dia, ele falou, quem quer um milagre de cura física, vem aqui correndo para frente. Eu fui crendo que eu seria curado da minha asma, bronquite, tudo essa coisa toda que me acordava, fazia meu pai e minha mãe ter que ir pronto-socorro toda hora. Nunca mais tive uma crise, nunca mais meu pai e minha mãe me levou de madrugada para ser medicado por causa daquilo. Nunca mais fiz inalação. Você acredita nisso? Deus fez isso. E o meu irmão, despirocado, doido da cabeça, no caminho, eu com ele, assim, eu lembro que a gente era criança ainda. Tinha acabado de chegar nessa igreja. Ele quebrou o óculos dele no meio. Eu falei, cara, você é louco, a mãe vai te matar, velho. Não, o pastor falou para a gente fazer um ato de fé. O meu ato de fé é quebrar meu óculos. Eu nunca mais vou usar óculos. Aí eu falei, uau. Ele igualou os pés da pastora Marta, que tinha uma distância assim, ó. Uau, Deus moveu. Deus fez grandes coisas. Não faz muito tempo, não, irmãos. Eu não sou tão velho assim. Mas só uns 20, nós temos, né? Você entendeu? 30 anos, Deise. É, pior que é por aí mesmo. Não, 27, vai. É 30. E só para concluir, meu irmão quebrou o óculos, voltou para cá, mãe, cadê seu óculos? Perdeu de novo. Não, mãe, eu quebrei. Porque Jesus me curou hoje. Marcou o oftalmologista, foi lá, o médico falou assim, você não tem, mas você tinha 2,75 e 3 em outro. Você não tem, você está com 0 de grau aí. Meu irmão até hoje, meu irmão tem 30 e... Ele é 2 anos mais que 30. Ficar dando minha idade de graça para vocês. Meu irmão tem quase 40. Nunca mais usou óculos. Milagres. Prodígios. Quem que Deus usava isso lá em Atos capítulo 6 para fazer? Um homem cheio de fé e cheio do Espírito, que tinha disposição de fazer, sabe o que com tudo isso? Servir a mesa para gerar outros discípulos. Ele não estava preocupado em pegar o microfone e subir ao púlpito, para usar da sua eloquência e do seu poder de convencimento, ou da sua palavra de sabedoria, de quem entendia daquilo que vivia, para falar para multidões. Ele tinha disposição de servir viúvas, de helenistas, de homens que talvez não fossem nem tão crente assim como ele. Era aqueles meio de lado. Sabe o crente que você olha e fala assim, esse irmão aqui é meio devagar, ele não me dá muito ibope, não vou servir ele não. Era esse tipo de gente que Estevão foi separado para cuidar e servir a mesa. Levar o lanche, sabe quando que ele levava o lanche para eles? Todo dia. Provisão diária, está escrito na Bíblia. Todo dia o cara ia lá servir as viúvas. Meu Deus do céu. Meu Deus, e eu fui sendo constrangido pela vida desse homem, porque além disso, ele operava prodígios e sinais, porque ele era cheio do Espírito entre o povo. Então, enquanto servia um cafezinho aqui, orava por um ali. Enquanto dava um pãozinho aqui, expulsava um demôniozinho ali. Enquanto ele preparava a comida para levar, aparecia uma necessidade aqui e ele estava pronto para orar. Levantava um paralítico aqui, outro acolá, o cego via, o surdo ouvia. Enquanto ele estava servindo a mesa, ele podia falar para o Rio Jordão, abra-te de um lado, porque eu preciso passar aqui que não tem outro jeito. Isso são sinais. Isso é coisa que só crente acredita. Só crente acredita. Pergunta para a pessoa do teu lado, você é crente? Senão você vai ter dificuldade de acreditar nisso.
E aí ele continua, disse que ia ser bíblico, né? Ia ficar na Bíblia, mas está difícil. Levantaram-se, porém, olha só o que acontece no meio desse mover todo. Alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam, o que podia acontecer? Lê comigo esse versículo. E não podiam à sabedoria e ao Espírito pela qual ele falava. Nenhum doutor, nenhum mestre, nenhum sabido podia resistir o quê? A sabedoria e o Espírito pelo qual Estevão falava. Então subornaram homens que dissessem, olha só, chegaram uns homens e falaram assim, vamos falar um negócio aqui, vamos combinar, vou dar uma grana para vocês, vocês vão começar a dizer isso aqui, ó. Temos ouvido este homem, quem? Estevão, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, eu li o significado dessa palavra, persuadiram, fizeram com que o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram. Então eles pegaram, todo mundo falou, vamos pegar Estevão, e levaram para o Sinédrio. O que era o Sinédrio naquele tempo? Era o tribunal, o lugar de julgamento. Quem fazia coisa errada ia lá para o Sinédrio para ser julgado. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram dizendo o quê? Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, vai destruir este lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. Eles estavam dizendo que, uma mentira, porque não era isso que ele fazia, que Estevão ia mudar tudo aquilo que estava escrito na Bíblia que eles queriam. Todos os que estavam... Mas olha o que acontece. Ele, provavelmente de pé, diante de uma plateia de líderes, de governantes, de líderes religiosos e do povo que assistia. E aí olha o que a Bíblia fala no versículo 15. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando, ou seja, olhando para Estevão, viram o seu rosto como se fosse o quê? O rosto de um anjo. A crise estava estabelecida. Ele estava tomando pedrada já de cara. A casa estava caindo completamente. E os seus acusadores, a Bíblia fala que todos, olhavam para ele e viam no rosto dele como o rosto de um anjo. É muito espírito movendo. Tem muita vida de Deus aí. Uau, eu fico pensando aqui, nunca pesquisei sobre isso. Isso aqui fez parte de um devocional simples, minha leitura bíblica. Confesso aos irmãos, não fui ler profundamente, estudar comentários bíblicos sobre esse texto de Atos. Nem sei se tem, talvez alguém aqui possa saber, mas Estevão deve ter operado muito milagre. Deve ter fluído muito nisso. A Bíblia fala genericamente, de uma maneira consolidada. Fez muitos prodígios e muitos sinais. Mas eu fiquei com vontade de saber o que acontecia por onde ele andava. Mas com a disposição de servir à mesa. Com a disposição de dar um prato de comida para quem não tinha de onde tirar. Com a disposição de trazer para casa, ou de levar na casa de alguém, aquilo que pudesse saciar a sua fome do corpo. Mas Deus o usava poderosamente nas obras espirituais. E aí ele começa a defender-se a respeito disso. E você vê, por isso que eu disse que ele não teve por usurpação querer o palco, querer aparecer. Porque ele fala de uma maneira tão sábia. E eu quero ler o que ele fala. Ele começa a defender a sua fé. E depois de ser acusado assim, ele diz assim, olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Tudo que estão falando é verdade, Estevão? Aí ele vai. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Varões, irmãos, pais. Você percebe qual a plateia para a qual ele estava falando? Tinham homens, julgadores, mas tinham pais e tinham irmãos. A igreja estava clamando junto com ele. Havia unidade do corpo de Cristo. Existiam discípulos ali. Provavelmente Nicanor estava lá também. Aqueles dos 6, talvez deram um tempo com as marmitas, e foram ver o que ia acontecer com Estevão, o homem cheio do Espírito que fazia o mesmo serviço que eles na vida da igreja. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo falar o que eu estou sentindo aqui.
Mas eu fiquei me colocando na situação dele, diante de uma situação completamente adversa, sendo acusado de algo que ele não estava fazendo. E aqueles homens olharam para ele, e ele começou a falar: me escuta aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Deus de glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava ele lá na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, olha só o que ele diz: Deus o trouxe para esta terra em que vocês habitam hoje. O que ele está falando, rapaz? Ele está sendo acusado de ser um contraventor da lei. E aí ele começa a falar de antes da lei. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Olha o que ele está dizendo. A terra que é sua hoje, que você pisa, mora, vive dela, planta, habita. Quando o teu pai Abraão, o nosso pai Abraão, chegou lá, sem rumo, não lhe foi dada herança, nem do espaço de um pé. Mas Deus prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Abraão não possuía nada, mas Deus falou: eu vou te dar essa terra e vou dar para a sua descendência, mesmo Abraão não tendo nenhum filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira. Olha só a sabedoria e o conhecimento que ele estava mostrando para aqueles homens. Onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Ele está falando do que aqui? Que o povo que Deus prometeu para Abraão passaria 400 anos como escravo no Egito. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. Eu vou julgar o Egito. E depois disso, sairão daí e me servirão neste lugar. Me servirão na terra que vocês estão. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Fez uma aliança com Abraão. Assim nasceu quem? E Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque nasceu quem? E deste, os 12 patriarcas. Nós, irmãos, possuímos algo que nem precisamos crer. Recebemos a herança de maneira espiritual porque Abraão creu. Ele estava falando isso de uma maneira muito mais profunda, porque ele falava para pessoas que entendiam claramente a história, a sua própria história. O que Estevão fez na sua defesa? Ele começou a mostrar a história dele e de todo mundo que estava ali dentro. Deus quer mostrar a sua história para você hoje. Ele começou a mostrar o caminho que foi perseguido, até chegar naquele momento de julgamento. Ele como julgado, outros como os acusadores. E ele continua, no versículo 9. Os patriarcas, invejosos de quem? De José, venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele, o livrou de todas as suas aflições. Concedeu-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. E em Canaã houve grande tribulação. E todos os pais, e os nossos pais, não achavam mantimento, tinha comida. Porque estavam em Canaã, mas no Egito tinha comida. Mas tendo ouvido Jacó que tinha comida, que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais. Quem eram esses pais que Jacó enviou para o Egito? Os pais daqueles que ouviam. Que eram filhos de Jacó, irmãos de quem? De José. O injustiçado, o coitado, o que podia ter reclamado só da vida, mas que compreendeu no final da vida que foi enviado para o Egito por Deus. E continua a história. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó quem? A família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Olha como é que começou uma nação numa terra estrangeira de opressão. 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu. E também os nossos pais, ou seja, os patriarcas, e foram transportados para Siquém.
E postos no sepulcro de quem, irmãos? Do seu pai, Abraão. Ali comprara a dinheiro os filhos de Amor. Foi pago. Comprar os túmulos, as gavetas, para enterrar os patriarcas. Os nossos pais estão enterrados lá, em Siquém, junto com Abraão, que creu e por isso nós estamos aqui. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Olha o que ele fala, Estevão, olha a revelação onde foi. Deus começou a cumprir a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação ao enviar 75 pessoas para o Egito, por causa de um homem que tinha respondido. Gabriel, o Senhor falou muito comigo quando você ministrava o louvor aqui. Ele ministrando sobre fé na primeira canção. Falei, Senhor, obrigado por ouvir essa palavra. Em todo o tempo da história, Deus precisa de homens posicionados em fé para desenrolar a história. José foi um desses homens. E você falou exatamente isso, testificou no meu espírito. Falei, o mesmo espírito que falou comigo, falou com você essa semana. Deus precisa de homens e mulheres posicionados em fé, no meio de caos, para desenrolar uma história que parece que não vai desenrolar. Estevão estava refletindo sobre isso. Começou com Abraão, chegou em José. E a história continua. José foi um dos, mas Jacó gerou os patriarcas. Nós vemos que mesmo apesar de todas as impossibilidades, José foi usado por Deus para quê? Para levar o povo hebreu para o Egito, num tempo de muita fome. Porque Deus tinha um propósito de multiplicar o povo ali no Egito. Mas por que Deus levaria o povo para multiplicar no Egito? Aí começa mais uma história. Versículo 18. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça. Que raça? Nosso povo, os hebreus. E torturou os nossos pais. Aí ele já está falando dos filhos dos patriarcas. Torturou aqueles que foram os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. O que Moisés era? Formoso a quê? Eu fiquei pensando, será que ele não era formoso aos olhos dos homens? Eu não tive essa resposta olhando para cá. Tem um outro trecho da Bíblia, lá no Velho Testamento, você vê que Moisés era gago, tinha dificuldade de falar. Quando ele teve que falar para o povo, ele pediu para Arão. Então, Moisés devia ser um cara problemático, com muita dificuldade. Mas a Bíblia fala que ele era formoso aos olhos de Deus. E ele continua. O que Estevão estava fazendo aqui? Se defendendo. Obrigado, filho. Estevão estava se defendendo. Nasceu Moisés, formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses. Deixa eu achar aqui. Foi ele mantido na casa do seu pai. Então Moisés nasceu e tinha pai. A gente sempre ouve falar da mãe dele. Mas por 3 meses ele ficou na casa do seu pai. E depois, com 3 meses, quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Eu estou fazendo que nem Estevão, tá bom? Eu não vou contar toda a história, mas você sabe, Moisés foi posto numa manjedoura, desceu o rio. Que rio? Nilo. E aí lá na frente alguém pegou ele, que chegou na mão da filha do Faraó. Era isso que ele estava falando. E olha que lindo o versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e... Poderoso em palavras e... Mas ele era educado em que ciência? Egípcia. Era Nova York daquele tempo. Aqui no Brasil era São Paulo. O lugar onde todo mundo vem para ganhar dinheiro. Você já ouviu alguém que falou que veio para São Paulo para ganhar dinheiro? Era assim que o povo fazia naquele tempo. Ia para o Egito. Lugar para ganhar dinheiro. Quando completou 40 anos, olha aí, estou quase igual a Moisés. Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então ele ficava provavelmente envolvido só com a sociedade egípcia. Por quê? Porque os hebreus, seus irmãos, eram tratados como somente escravos. Porque você viu aqui antes que alguém foi levantado como rei, já não se lembrava mais de José, o faraó daquele tempo esqueceu de tudo que José tinha feito. E Moisés era um dos filhos de José. Você entende o que eu quero dizer? Assim como Estevão dizia, nossos pais, Moisés era um daqueles hebreus que foram gerados ali.
Mas ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus que pôs ele lá para viver e entender toda a ciência egípcia. Vendo um homem, quando ele saiu para ver seus irmãos, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando quem? O egípcio. Tinha um egípcio e um hebreu brigando. O que Moisés fez? Matou o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam o quê? Que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam. Olha só, aí eram 2 irmãos, 2 hebreus. E procurou reconduzi-los ao quê? À paz, dizendo o quê para eles? Homens, vós sois irmãos. Por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo, o repeliu, dizendo: quem que te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Você está louco? Você é mais um lá, do palácio, entendido. Porque se ele é poderoso em obras e em sabedoria, você percebe quando você está conversando com alguém que é poderoso em obras e sabedoria. Sim ou não? Porque a fama dele corria. E aqueles 2 homens, você está, em outras palavras, não se mete aqui não, nós é da ZL. Vai lá para o Morumbi você, mano, aqui nós resolvemos nossa parada. A encrenca foi mais ou menos, não vem se meter, você não tem que falar aqui. Já ouviu aquela história em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Não era marido e mulher, mas aqui a encrenca é nossa. Eu vou te falar, marido e mulher cheios do Espírito Santo permitem que Deus, pelo Espírito, use pessoas até para meter colher no casamento deles. O ditado maligno é esse. Porque se tem uma coisa boa é quando alguém da parte de Deus fala na minha vida, metendo a colher onde supostamente não fosse do seu interesse, e me ajuda a resolver uma questão que eu não conseguia resolver sozinho. Isso é de Deus demais. Mas voltando aqui, foi isso que eles falaram para ele. Sai fora. Quem te constitui autoridade sobre nós? Acaso querem matar-me? Como fizeste ontem com o egípcio? Eles sabiam o que tinha acontecido. Você quer matar um de nós 2 agora? Já matou um egípcio, agora vai matar um hebreu? Quem é você? Por um arranjo divino, irmãos. Moisés, ele é mantido vivo. Começa por aí o milagre na vida dele. Porque qual era a ordem naquele tempo, quando ele nasceu? Matar todos os bebês. E por um arranjo divino, ele é mantido vivo, criado dentro do palácio de Faraó. Mas Deus não deixou esquecer as suas origens. Devia haver um incômodo no coração. Com 40 anos de idade, ele falou: preciso ver meus irmãos. Com 40 anos de idade, ele falou: preciso fazer alguma coisa. E aí, continua o versículo 29. E estas palavras, que palavras, irmãos? A rejeição dos seus irmãos hebreus. Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram o quê? 2 filhos, decorrido 40 anos, ou seja, ele já estava com 80. Apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, aproximando-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais. Já passou 80 anos. São 40 depois que você matou um egípcio. Você está vendo um sinal, uma sarça que pega fogo, do nada. E uma voz, que vem do nada também, vem do céu, e diz: eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, olha o que Estevão fala, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Ele estava com medo. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Você imagina Deus falando isso? Moisés, esse é o segundo homem. Eu falei de José, falei primeiro de Abraão, falei de José, mas ele está falando: Moisés é o segundo homem na história, é o primeiro homem na história depois de José, que se posiciona para mudar o curso de uma história. Com 80 anos de idade, você acha que você não pode fazer mais nada? Você se acha incapaz? Você acha que o tempo já passou? E Deus diz para ele: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Deus falando: eu desci para libertá-lo. Deus falando: eu desci para resolver a questão. Até aí, se é você ouvindo, você fala: beleza, Deus,
O Senhor é poderoso, o Senhor é o eu sou, o Senhor resolve a questão. Mas aí Deus continua. Vem agora e eu te enviarei para o Egito. Ele estava em Midian, curtindo os 2 filhos e a esposa. Não mexe comigo, Senhor. Mas Deus faz um sinal sobrenatural. Bota o cara numa enrascada, fala o coração dele, o que ninguém mais ouviu, só ele, e fala, é com você a parada. Resolve. 40 anos atrás você não estava pronto, mas hoje é o momento. Eu desci, resolvi atender o clamor. Sabe, irmãos, tem vezes que Deus está levantando-nos por causa do clamor de gente que não pode fazer sem nós. E a gente não entende. E a gente às vezes não quer. Mas eu quero dizer para você, eu creio, Deus está levantando-nos porque tem gente que precisa ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Deus está fazendo. No mesmo momento em que nós estamos vivendo a nossa vida aqui, existe um clamor subindo e as taças estão enchendo, e as taças estão enchendo. Enquanto o clamor sobe, as taças enchem e uma hora elas vão transbordar. E Deus vai descer na terra e Ele só está perguntando se você está disposto a ir e ser enviado. O que Estevão estava fazendo? Sua defesa. Ele estava sendo acusado, pronto a ser morto, prestes a ser morto. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram conhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? Olha a reflexão dele aqui agora. Deus disse, ele está falando com o Sinédrio, Deus disse para esse Moisés, a quem eles negaram reconhecer. É como se eu estivesse falando para você, como se eu fosse Estevão agora. Vocês estão entendendo? Deus falou para Moisés, e é aquele Moisés que os 2 irmãos hebreus olharam para ele e falaram assim, quem é que te levantou como juiz? A este homem Deus diz, vai para o Egito, porque eu desci na terra e resolvi ouvir o clamor deles. Aí já não era mais um sentimento de um irmão desesperado por um povo escravo. Era o comando, uma voz de governo de um Deus que disse, agora é comigo, eu estou te dizendo, vai e faz contra toda percepção natural possível, contra todo o fluxo normal das coisas. Você já passou mais 40 anos, teve filhos numa outra terra, mas eu estou dizendo para você, agora é a hora de cumprir o propósito para a tua vida. Vai para o Egito. Era esse homem. Era esse homem. A este Deus enviou como chefe. Olha ele explicando, Estevão. A esse homem desacreditado pelos seus próprios irmãos, ele enviou como chefe libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Possivelmente esse anjo é mais uma manifestação, mais uma teofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Porque Estevão enfatiza uma coisa, esse anjo esteve com Moisés o tempo todo, enquanto ele fazia o que ele tinha que fazer. O Senhor foi, mas enviou o Consolador, que está o tempo todo conosco. E ele disse, o Consolador sou eu mesmo. O Pai e eu manifestamos-nos no Espírito, no Consolador. E ele continua. Este, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça, este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Fazendo o quê? Alguma semelhança? É mera coincidência. Na terra do Egito. Que coisa linda foi o que aconteceu na terra do Egito. Gabriel falou algo sobre isso. Deus diz para um homem, toca na água que ela vai se abrir. Isso é mudar o curso natural das coisas. Deus fez sinais para testificar aquilo que ele estava querendo do povo e querendo de Moisés. Assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Ponto. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, olha o que ele disse, Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés profetizou Cristo. Deus suscitará dentre vós, irmãos judeus, um profeta, um mensageiro, um homem semelhante a mim. Estevão explicando, fazendo sua defesa. Deus, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo, olha lá, ele de novo dizendo, que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Então, estava Moisés, nossos pais, mas o anjo estava lá.
Aquele mesmo da sarça que falou com voz forte que desceria na terra e que o estava enviando para o Egito, estava com Moisés enquanto ele falava para os pais. O qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Versículo 38. Deus liberta o seu povo usando quem? O improvável. Um velhinho de 80 anos. Quem tem mais de 80 anos aqui, levanta a mão. Nem os de 80 levantam. Só tem um que eu sei que tem mais de 80 anos aqui, é Valente. Homem de Deus. Dê um abraço nele hoje já. Irmão Otávio. Irmão Otávio não tem mais de 80, ele tem 94, é diferente. Eu lembro que com uns 85, mais ou menos, 5 anos atrás, 6, nós jogamos bola. Me deu um suador, irmãos. É verdade. Mas quando você passa dos 60, eu vou falar para vocês, a gente já não é mais a mesma coisa depois dos 21, não é? E aí depois dos 31 também não é. Depois dos 41 é coisa... Depois que entrou no ENTA, eu vejo os irmãos reclamando das dificuldades para levantar, né? Fazer agachamento. Levanta, senta no banco da igreja, né? Já tem dificuldade. Imagina com 80 anos, Deus te chama, Deus liberta o povo, usa um improvável, um senhor de 80 anos de idade, tudo bem, pastor, naquele tempo a história era outra, a longevidade era outra. Moisés viveu até os 120, ele já tinha vivido 2/3 da vida dele, certo? E mais, há um salmo, que é um salmo de Moisés, se não me falha a memória, que diz que até 80 anos é vida, passou disso é canseiro e enfado. Salmo 90, mas é o Salmo de Moisés, eu acho que foi Moisés quem escreveu esse Salmo, não é? Então ele nesse Salmo fala, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, porque nós precisamos aproveitar bem, você é jovem, você que tem de 50 para baixo, você é muito, muito jovem, você que tem de 50 a 80, tem muito para oferecer e para produzir. E se Deus te manter vivo até aos 100, é porque Ele tem um propósito nisso na sua vida e vai querer te usar da mesma maneira. Se meter em confusão de libertar povo com 80 anos de idade, parece uma coisa completamente nada a ver. Mas Deus é o contraventor das ideias naturais, humanísticas e perfeitas dentro de um contexto ultrasocialista, comunista, mauditista e por aí vai. Deus ele é contra os princípios naturais que regem. Deus muda tudo. Deus faz diferente. Deus não pensa que nem eu e você, porque se Ele pensasse, a gente estava perdido. Mas Ele tem um plano muito específico para mim e para você. Talvez você seja esse homem ou essa mulher que neste tempo vai se posicionar e vai agir com a fé que movia Estevão, sendo cheio do Espírito que movia Estevão para prodígios e sinais, e tocar à frente e desenrolar uma história que ninguém vai poder fazer por você. E aí continua no versículo 39. Se você está com a sua Bíblia aberta e leu todos os versículos, você deve falar, o pastor está empolgado hoje, porque tem versículo aí. Versículo 39. A quem nossos pais não queriam obedecer, não quiseram obedecer. Quem que os nossos pais não queriam obedecer? Quem eram esses pais? Os pais dos hebreus. Eles não quiseram, o povo hebreu não quis obedecer quem? Moisés. Antes fizeram o quê? O repeliram no seu coração e no seu coração voltaram para o Egito. Olha que coisa terrível isso. Ele não está dizendo que o povo pegou rumo de volta e voltou para o Egito. Ele está dizendo, eles repeliram o que Moisés tinha para dizer. Apesar de ter o anjo, de ter a palavra, de ter Deus falando, eles repeliram. E no seu coração, diga comigo, no coração, voltaram para o Egito. Quantas coisas, irmãos, a gente faz no coração? Deus vê o coração. Deus sabia que aquele povo, no seu coração, havia voltado para o Egito. Quantas vezes a gente volta para coisas e para lugares e para situações com o coração e fica andando que nem um morto-vivo na realidade que a gente está. Porque o coração está preso em alguma coisa que desagrada a Deus completamente, que não é o plano dele. Isso te faz andar só a carcaça, depressivo, sem alegria,
sem propósito na vida. Por isso que eu disse, Estevão, um homem que tinha propósito para a vida. Propósito para a vida você encontra sendo cheio do Espírito. Guarde o teu coração de tudo o que se deve guardar. Guarde o teu coração. Não permita que o seu coração volte para o Egito. Como eles fizeram isso? Disseram para Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Por que eles não sabiam o que aconteceu? Parando aqui só nesse ponto. Moisés tinha subido para o monte para receber as leis. E aí Moisés demorou quanto tempo para escrever as leis? A primeira? 40 dias de jejum lá no monte. Que monte? Sinai. Ficou lá. Lembra daquela história de trovoada? Um evento maravilhoso. E ele desce com as tábuas da lei. Quando ele desce, o que ele ouve? Um alarido de... Eu já estou falando mais do que Estevão, né? Deixa eu voltar para a Bíblia. Porque Estevão estava falando... Mas Estevão estava falando para um povo que entendia bem o que tinha acontecido ali. Sabia bem a história. O povo tinha feito o quê? Bezerro de ouro. Estava adorando naqueles dias, fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto? Pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Quer dizer, você percebe que Estevão está falando da história inteira do povo hebreu? E falando assim, Deus fez tudo isso, salvou, libertou, levantou Moisés, ele foi lá para escrever as tábuas da lei, e o povo veio e fez o que não devia fazer, adorou ídolo que não devia adorar. No fim das contas, por causa disso, Deus disse para ele, agora vocês vão ficar exilados na Babilônia, depois eu vou levantar um Daniel lá, que vai romper, enfim, Sadraque, Mesaque, Abednego, e depois desse exílio, o povo vai voltar. Ele estava resumindo a história para eles. E o tabernáculo do testemunho, ele continua, estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés. Quem é aquele que disse a Moisés? O anjo, que o fizesse segundo o modelo que ele tinha visto. Então ele toca em todos os pontos, o qual também nossos pais, com Josué, e aí ele já vem para a descendência, já vem para o bastão passado. Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então, Josué, o conquistador, aquele que tomou posse da terra prometida, mas de muitas batalhas, ganhou muitas nações. Ele disse assim, esse cara, Josué, ele manteve a tradição e o ensino de Moisés, levando esse tabernáculo por onde ele foi, para todas as terras onde ele foi, até onde? Até os dias de Davi. A rebeldia do povo foi tão grande, que o povo, no seu coração, viveu no Egito, estando na presença de Deus. Tinha coluna de fogo, nuvem, acompanhando eles durante o dia para não queimar o couro de tanto sol. E os caras conseguiram profanar tudo, porque no coração eles estavam em outro lugar. Tem gente que anda debaixo da glória de Deus, com o coração em outro lugar, e não desfruta de nada daquilo que é o mover de Deus para esse tempo. Deus que me livre e que te livre dessa maldição. Deus está movendo nesses dias, haverá um grande mover de Deus. Não saia debaixo da nuvem e debaixo da coluna de fogo, porque Deus te ama. Se você abrir mão, você vai ficar do lado da coluna, vai abraçar a coluna. Você vai pôr uma rede de balanço na coluna. E não vai sentir nada, porque o coração está onde não devia estar. Você imagina o Sinédrio ouvindo isso de Estevão? Os caras começaram a se morder por dentro. Esse cara está muito folgado. Porque eles começaram a perceber o tensionamento, a intenção daquele discurso. Ele estava só se defendendo. Chegou em Davi, depois de Josué. Deus está falando da história de alguém. Abraão. Isaac. Jacó. José. Moisés. Josué. E esse desembocou em Davi. Homens que marcaram o seu tempo.
foram posicionados em Deus. Tinham defeitos? Um monte. Tinha um problema? Um monte de problema. Tinha problema familiar? Tinha. Teve infidelidade conjugal? Teve. Teve filho bagunçado? Teve. Teve culto errado? Teve também. Meu Deus do céu. Teve pecado? Teve morte? Mas teve vida. Teve um anjo, teve Deus. Teve um coração inclinado para crer na promessa que Deus havia feito aos pais. Há uma promessa de pé. Deus fez uma promessa. E este quem? Davi. Achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Deus pediu: Senhor, por favor, me dota de inteligência para construir casa para o Senhor, o Deus de Jacó, meu pai. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, olha só quem é o seu Deus. Estevão estava falando, lê comigo esse trecho. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Continua no 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Davi ansiou ter a faculdade mental capaz de construir casa para Deus. Deus não o repreendeu por isso. Esta frase que nós acabamos de ler juntos são palavras proféticas de homens de Deus, que falaram da parte de Deus na vida do povo, que estava sendo repetida por um outro profeta contemporâneo naquele momento. Estevão, o homem de fé cheio do Espírito. Os céus é o lugar do trono de Deus, a terra, o estrado dos seus pés. Por um acaso precisa ele de casa feita por mão de homem? Não! Porque todas essas coisas foi ele quem fez. Foi ele quem fez você. Foi ele quem me fez. Davi quis algo impossível, mas com a motivação correta. Agradar plenamente o seu Deus, o alvo da sua paixão maior, do seu amor. Às vezes a gente quer fazer coisas impossíveis com a motivação correta. Salomão foi lá e construiu algo que era impossível. Quando você lê sobre a construção do templo de Salomão, naquele tempo, com a tecnologia que havia naquele, você fala, é impossível fazer um negócio desse. Muita gente deve ter sofrido para construir aquilo. Uau, que coisa terrível. Meu Deus, você me dá mais 10 minutos? Bem, se você quiser terminar o seu culto agora, você tem liberdade. Estou falando sério. Fique em paz, eu vou terminar aqui. Estevão, então, continua. E ele fala assim para aqueles homens de dura serviço, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós, presta atenção nisso, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vamos de novo? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Pede para as crianças descerem em silêncio, por favor. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. E aí ele continua. Assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Quem que os profetas anunciaram? A vinda do justo. Quem é o justo? Jesus. O qual vocês agora se tornaram o quê? Assassinos. Vocês mataram o justo que haveria de ser enviado, que foi enviado. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Hipócritas, vocês cobram de nós que guardemos a lei. Vocês não guardam a lei. Estevão fala toda a história dos seus acusadores. Ele leva aqueles homens que o acusavam a refletir sobre toda a sua origem, sobre quem eles eram de fato e o que eles estavam fazendo ali.
mostrando para eles o cuidado absoluto de Deus, de geração após geração. As amarrações e tramas divinas que desembocariam na vida de cada um deles e que eles estavam jogando a história que Deus haveria construído para cada um deles no lixo. Não dando a importância para aquilo que Deus tinha feito. Vocês são descendência de Abraão. Tem um monte de gente que queria estar no lugar de vocês. Vocês são o povo amado e escolhido de Deus. E vocês jogaram isso na lata do lixo, desprezando o justo que lhes foi enviado. Mas ainda dá tempo de se arrepender. Essas palavras aqui, eu estou imaginando que estavam no coração dele. E ele falava com veemência aquilo que está escrito aqui. Deus, usando Estevão ali, ele falou da história daqueles homens, do cuidado absoluto de Deus, que desembocaria onde? Em Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que cresce. Mas que apesar daquilo tudo, eles ainda resistiam a Deus e resistiam ao que Deus lhes havia provido, quando ele expressa claramente: vocês insistem em resistir o mover do Espírito Santo. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Sabe o que é isso? É ranger. Você imagina eu estar falando aqui para vocês e olhar para a expressão de vocês e vocês estarem rangendo o dente de ódio de mim. Você imagina você estar falando para uma plateia e você tem um monte de gente, autoridades, olhando para você e rangendo o dente de ódio de você. Era esta a cena, era esta a situação. Mas Estevão, irmãos, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele olhou para Cristo. Deus ainda deu a ele a oportunidade de vê-lo antes que ele partisse. A glória desceu, eu imagino como é que estava o espírito dele naquela hora. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos. Os caras não aguentaram, taparam os próprios ouvidos. Para de falar! Já ouviu aquele ditado que a verdade dói? Eles tamparam os ouvidos e começaram a gritar. E unânimes, se arremeteram contra ele, foram para cima de Estevão, e lançando ele fora da cidade, o apedrejaram. Mas olha o que acontece, as suas testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Antes de ser apedrejado, você vê que tem um jovenzinho, isso acontece, acho que no capítulo 5, um pouquinho antes fala, tinha um jovenzinho, Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, e que estava vendo tudo isso, e consentia com a morte de Estevão. As testemunhas foram e pegaram a roupa daquele homem nu naquele momento. Depositaram aos pés de quem? De Saulo, o que viria a ser apóstolo de Cristo. E Estevão foi apedrejado. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Uau! Em 1 hora de conversa, 1 hora e pouco de conversa, nós somos do início ao fim da história de um servo que servia mesas para viúvas, que tinha um encargo no coração de gerar discípulos, e não simplesmente que pessoas fossem salvas, mas que elas tivessem a mesma experiência que ele. Que não tinha um coração orgulhoso, e que desejava as tribunas. Por isso se dispôs, mas que era impossível não ser notado pela fé, pelo Espírito cheio de Deus, e porque os sinais e os prodígios aconteciam aonde ele estava. Essa foi a história de Estevão. Houve uma malha. Ele sabia quem eram os seus pais. Eu falei um pouquinho para você da minha história. Deus um dia mandou missionários no interior do Brasil para falarem do amor de Deus para os meus pais. Para minha mãe primeiro,
Mas antes disso acontecer, minha mãe só teve a oportunidade de viver isso porque ela casou com meu pai. Porque esses missionários pregaram o evangelho para minha mãe porque eles eram pastores da cunhada do meu pai. Os meus avós vieram do interior do Brasil, Minas Gerais, os pais da minha mãe, para São Paulo. Minha avó foi tratada, com a sua juventude dos 20 anos, como uma prostituta quando chegou em São Paulo. Não viveu a vida de uma prostituta. Teve muita dificuldade para construir a vida aqui. Meu avô ficou doente aos 30 anos de idade. Viveu até os 82, sofrendo. E escolheram morar em São Mateus. E, curiosamente, algumas quadras ali, um português que veio com 8 anos de idade, num navio, 3 meses viajando da Europa para o Brasil, encontrou uma descendente de índio, casou com ela e resolveram morar em São Mateus. Quando toda a família deles moravam em São Caetano. E aí meu pai conheceu minha mãe. Porque a cunhada do meu pai, que tem uma outra história muito longa para conhecer o meu tio, um dia ouviu falar desse evangelho. Eu fui tocado pelo evangelho e marcado com 5 anos de idade. E eu começo a olhar para a minha história e vejo onde Deus me pôs. O Heitor Henrique existe, porque aos 11 anos de idade, houveram problemas nessa igreja onde eu me converti. Lutas terríveis, e eu pensei que eu ia, sei lá, o que ia acontecer da vida da gente. Deus coloca uma mulher do interior do Maranhão para morar na rua que eu morava, para falar para minha mãe, não, o Senhor te salvou por um propósito, e me trazer para essa igreja. E mal sabia eu, com 11 anos de idade, eu chegava na igreja, onde a filha daquele pastor ia ser minha esposa, o Senhor ia me conectar a ela, ia me dar filhos com ela, e Ele tem um propósito na vida desses filhos, que vão morar não sei aonde quando casarem, e até Jesus voltar, nós vamos cumprir o propósito de Deus e pregar esse evangelho cheios do Espírito, cheios da vida de Deus. E não vamos arredar 1 milímetro, 1 centímetro do chamado para o qual o Senhor nos chamou. Essa foi um resumo bem rascunhado da minha breve história. Eu espero que você esteja pensando na sua. Como é que você veio parar aqui? O que você está fazendo aqui? Quais foram os caminhos que Deus te conduziu para você estar aqui? Será que você poderia discorrer como Estevão, cada ponto dele? Eu não te conheço por acaso, Eduardo. Até nos dias que a gente parecia que a gente ia se separar, nunca mais ia se encontrar, o Senhor resolveu nos unir. Eu não conheço você, Adassa, por acaso. Eu não sou seu pastor por acaso. Você não vive a célula que você vive por acaso. Deus não te trouxe aqui, Alberto, uma vez e depois 2, só porque tinha que ser assim, não. Ele tem um propósito nisso. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, Deus não nos conectou por acaso, não. Tem um propósito nisso aqui. Fala para a pessoa do teu lado, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não me conectou a você por acaso, Marco. Tem um propósito nisso. Fique de pé no seu lugar.